É hora de entrevista na Rádio Sindicop. No ar, entrevista. Ao vivo para você. Sejam bem-vindos. 9h58, tirando aqui a nossa trilha, não é para conversar com o presidente Gilson Barreto. Deixa também eu já tirar aqui a nossa tarja. Beleza, presidente Gilson Barreto, a gente sabe da sua correria. Primeiramente, muito bom dia. Me ouve bem, presidente? Tudo certinho? Bom dia, Carlos. Ouço bem. Bom dia, ouvintes aí do Revista Nacional, da Rádio Sindicop. Mais uma vez aqui, né? Um prazer poder estar aqui. Legal, presidente. A gente sabe que o presidente está numa correria. Ontem em São Paulo, numa reunião com o governo. Hoje já em Getulina, numa correria danada pela categoria, participando dessa prestação de serviços, não é? Direto de Getulina, não é mesmo? E o pessoal aí ligadíssimo com a gente. Bom, presidente, o pessoal ligado já tem até algumas perguntas aqui, mas eu quero te passar a palavra, presidente, para que você traga assim um panorama geral para a gente, né? Começando aí dizendo quem é que estava nesta reunião, quem participou, né? O que foi tratado e como é que foi o andamento desta reunião. E depois o pessoal que quiser aí pode fazer perguntas que a gente vai repassar para o presidente. Pois não, presidente, muito obrigado pela participação. Obrigado você, Carlos. Então, e hoje a gente, né, dando continuidade no projeto de estar indo mais perto dos filiados. Ontem esteve em Pirajuí, hoje nós estamos aqui em Getulina, acabamos de chegar aqui, estamos se instalando. A gente está aqui na AFUPEG, que é a Associação dos Servidores da Penitenciária, e aproveitando esses encontros que nós começamos a fazer para conversar com a categoria assuntos de interesse. Por exemplo, a regulamentação da Polícia Penal, a questão de nova forma de remuneração, né? E no dia de ontem, infelizmente, a reunião também, ela não foi uma reunião que nós podemos dizer que fosse positiva, porque não tivemos ainda a apresentação do que o governo vem finalizando na questão da regulamentação e reestruturação financeira, né, de remuneração da nossa categoria. O secretário Arthur Lima, mais uma vez, veio pedir desculpas, justificar que o governo, embora esteja empenhado nessa questão da regulamentação, também tem outros projetos que eles estão trabalhando e que falta até braços, ou seja, mão de obra, porque tudo que está sendo trabalhado acaba que se interliga. De ontem, eles tinham mandado 2 projetos para a LESP, se não me engano, e que também acaba que comunica com a questão orçamento, que, segundo o secretário, é o que mais está pesando no momento nessa reestruturação, para eles acharem espaço, segundo o secretário, para a valorização do policial penal na medida do possível, do governo Tarcísio, né? E em tese foi isso. Tivemos discussões ali, porque a gente esperava, enfim, a apresentação do projeto. E aí teve ali algumas discussões, né? Do que é a dificuldade, quais as dificuldades. E foi uma reunião até, assim, que chegou em momentos tensos, mas que, infelizmente, a gente não tem ainda essa boa notícia para a categoria. O secretário passa a informação que o governo pretende, pretensão do governo, ainda em setembro, encaminhar o projeto para a LESP. Mas que antes desse encaminhamento, mais uma vez, ele assumiu o compromisso com os sindicatos de nos chamar novamente para discutir. E caso tenha, nessa apresentação que vai nos fazer, exista espaço para negociações que os sindicatos apontem, que entendam como necessário,
que ainda vai existir o esforço do governo em atender a categoria. Realmente não foi feita, então, né, a apresentação do projeto, né? Só que assim, por um outro lado, né, senhor secretário, as desculpas tem hora que cansa, né? Então, engraçado que na hora de dar o reajuste ao seu salário, né, secretário, ao salário dos seus companheiros secretários de Estado, dos deputados e também do próprio governador, a coisa caminha assim a toque de caixa e não há nenhum tipo de problema, né? Eu gostaria muito de que um dia pudesse observar os secretários fazendo uma manifestação, não é? Em frente ao Palácio do Governo, né? Não tivemos reajuste, né? Os deputados também fazendo isso, né? Então, quando se trata do outro, quando se trata dos servidores, né, secretário, eu gostaria que, inclusive, o secretário viesse aqui na Rádio Sindicop. Estamos fazendo convite ao vivo aqui para que o secretário venha, tanto da Casa Civil quanto da Administração Penitenciária, para a gente conversar, né? Então, não é fácil. Agora, outra coisa que não dá para a gente entender é o fato de que o governo diz que não houve tempo para se produzir, não se há mão de obra, né, para se produzir. Ora, um projeto, se não tem quem produza esse projeto, o mínimo que deveria ter acontecido, senhor secretário, era o senhor ter apresentado o projeto, ainda que fosse ter alterações, né, presidente? Claro, porque vai ter mesmo, a reunião era para isso. Mas chegar lá e apresentar, ó, tá aqui o projeto, gente, ó. E apresentar o projeto aos líderes sindicais, senhor secretário, não significa que já naquele momento há ali uma dispensação de dinheiro. A coisa a gente sabe como funciona. Claro, vai para a Assembleia, vai demorar ainda. Então, pelo menos apresente, pelo menos que se tivesse aí essa consideração, não é? Uma vez que o senhor mesmo havia prometido, e promessa a gente cumpre. Promessa deve ser cumprida, né? Para 15 de agosto apresentar. Mas não foi o que aconteceu. E o Gilson vem com toda a sinceridade aqui e fala a real, né, presidente? Porque é assim que deve ser, né, presidente? Com transparência, não é mesmo? Isso. E aí a questão é essa, né, Carlos? Da nossa parte, uma decepção. Os sindicatos estão ali na expectativa de discutir alguma coisa para passar para a categoria, porque é o que você falou. Nós não fomos na esperança de ter uma coisa pronta e acabada, porque não vai achar nada pronto e acabado, porque de repente pode ser pronto e acabado para o governo e para nós não. Mas nessa discussão, que a reunião foi longa, né? Uma reunião de 2 horas, assim, mais ou menos, ou mais, tivemos ali discussões de vários pontos, que já é pauta antiga até, né? É a falta do servidor, a reposição do servidor, além da questão salarial, que a gente também é uma das primeiras pautas, né? Além da regulamentação da Polícia Penal, a questão do subsídio. Só que uma coisa é entrelaçada à outra. Mesmo lá na SAP ainda, quando foi falado esse subsídio, a gente já questionou o secretário que nós achava que isso aí era uma coisa para uma discussão mais longa, que viesse o ano que vem, a partir do ano que vem, porque a gente foi negociar salário. E a hora que a gente está negociando salário, construindo no grupo de trabalho o nosso projeto de regulamentação, nós construímos o projeto de regulamentação, porque tinham vários integrantes, calcado em remuneração salário, na atual situação nossa. E aí, futuramente, vem a secretaria e diz que é uma imposição da Casa Civil, que para regulamentar, como é uma determinação do STF, todo lugar que reestrutura ou cria uma nova polícia, esse salário, essa remuneração passa a ser por subsídio. Então, a gente foi pego de surpresa com essa questão. E aí você atrela a regulamentação da Polícia Penal, que é a lei orgânica e o estatuto, a questão remuneratória.
que a questão remuneratória para nós íamos continuar recebendo salários, remuneração da forma que veio até hoje. E aí o secretário, né, numa primeira reunião com a Casa Civil fala para a gente que é compromisso do governador Tarcísio que a gente recebesse essa valorização, essa nova forma de remuneração em agosto, que o governo mandaria até o fim de junho para a Assembleia, porque daí veio o recesso, que a gente ia receber essa nova remuneração, já ia ser encaminhado os projetos de lei orgânica e o estatuto para a Assembleia e que a gente receberia a nova remuneração com essa valorização que o governo Tarcísio tanto fala que vai fazer com a Polícia Penal de São Paulo, né? Em agosto. Aí vai acabando o mês, não vai dar. Agora a gente tem que dar aumento para vocês. E aí, nessa de tem que dar aumento para vocês, já fomos excluídos do conceito de segurança pública, uma coisa que nós sempre estivemos no estado de São Paulo, independente da Polícia Penal, porque a categoria de agente de segurança penitenciária existe desde 1986. Sempre tivemos ali uma isonomia, mais ou menos, com a Polícia Civil e a Polícia Militar. Fomos preteridos pelo governo Tarcísio com a desculpa ou com a situação da regulamentação da Polícia Penal. E, inclusive, falando que nós não somos polícia. Na Constituição do Estado, a gente já consta no capítulo da segurança pública como polícia, na Constituição Federal, idem, regulamentação infraconstitucional, acredito que não impediria, com a vontade do governo, que tivesse nos beneficiado, pelo menos, com os índices da Polícia Civil, porque a Polícia Civil também foi preterida, assim como a Polícia Penal, em comparação com a Polícia Militar. E isso foi dito para o secretário ontem. Então, assim, a gente espera que, mais uma vez, né, porque já foi a terceira reunião, que, mais uma vez, com a conversa de que o governo Tarcísio quer regulamentar, quer valorizar, que ele reconhece que a nossa carreira é uma carreira difícil, que a polícia é merecedora, né, que a Polícia Penal é merecedora dessa valorização, que realmente, de fato, porque agora o secretário da Casa Civil também não quis nem firmar uma nova data, só se comprometeu de chamar os sindicatos antes do envio para a LESP do projeto, e que o governo Tarcísio pretende encaminhar esse projeto ainda em setembro. Se ele vai encaminhar em setembro, hoje a gente já é dia 17 de agosto, né? Setembro são 30 dias, 31 dias. A gente não sabe em que dia de setembro vai ser encaminhado isso. A gente espera que seja logo no começo, né? Porque daí tem as discussões na casa também, na LESP, e que a gente não sabe como que vai tramitar isso. E que se chame os sindicatos com o projeto ou o anteprojeto, se não seja o projeto, o anteprojeto, igual você falou, né, Carlos? Porque se é projeto e anteprojeto, não é lei. A gente é o melhor espaço para você se discutir, a ver aonde que a gente consegue avançar ou não, mas aí também já temos conhecimento e vamos trazer a informação precisa, correta para a categoria. E isso foi cobrado na reunião, foi falado, foram falados vários temas, né, do bônus ao ticket, e assim, se comprometeu a pagar o bônus 2022, mas eu não sei se já foi aferido para a administração penitenciária o bônus 2022. São situações muito sem resolução, muito inconclusivo, né? E a alegação que pegou o governo Tarcísio, pegou o governo de São Paulo falido, com os cofres zerados. E aí também coloquei na mesa que a informação que nós temos, né?
a população em geral tem é que o governo que saiu deixou os cofres com muito dinheiro. E aí o governo que entra vem e diz que os cofres estão zerados. Então, pertinente, entendo, né? E até coloquei na mesa ontem, é que se fizesse uma auditoria de São Paulo, né? Porque se o cofre está zerado, está gastando dinheiro em algum lugar. Se estão pagando dívida, a gente precisa saber que dívidas estão sendo pagas. Por que não tem dinheiro para pagar a valorização dos servidores públicos em geral? Porque que para uns tem e para outros não tem, igual você falou, né, Carlos? Porque a primeira decisão que teve do governo Tarcísio foi o reajuste do salário, antes mesmo de se assumir o governo do aumento do governo aumento do governador, do salário do governador. Que esse aumento puxa o aumento do desembargador, do juiz, do comandante da Polícia Geral, o comandante-geral da Polícia, dos delegados. A gente sabe como funciona a folha de pagamento do Estado. Se tem dinheiro para dar reajustes, até vultuosos para alguns, com certeza tem que ter dinheiro para dar aumento para todas as categorias do Estado, né? E a gente tem interesse na nossa situação específica, porque o que foi dito ontem para o secretário, vou falar aqui, nós nos sentimos preteridos pelo governo Tarcísio na questão do aumento. Nós fomos colocados na vala de servidor civil comum, só que na hora dos deveres, nós somos tidos como policiais. Aí, a penalidade, o que é previsto de penalidade é nos aplicado, mas o que é previsto de direito é tirado. Essa é a conversa. Continuamos com a negociação, né? Esperamos ainda, vamos dar esse voto de confiança aí, mas é a categoria que tem que saber o que está acontecendo e a categoria que, no fim das contas, entende, né? Até onde a gente vai tocar. Até onde a gente vai esperar, porque a gente repete insistentemente, a nossa categoria votou no governador Tarcísio. Verdade, votou mesmo em peso, né, Gilson? Votou em massa, não é? Então também agora essa categoria tem que, né, cobrar. E é muito importante esse nosso bate-papo aqui hoje, gente, porque para que a gente se evite, inclusive, de pessoas que de forma irresponsável, ou muitas vezes tomada pela emoção até, começa a fazer publicações aí nas suas redes sociais, não é? Às vezes criticando os sindicatos, né? As instituições que estão ali juntas, buscando junto ao governo, né? Essa luta aí, né? E às vezes as pessoas vão lá, fazem comentários que não são legais, né? Eu queria pedir aí para você que faz esse tipo de coisa, entenda bem, se você está prestando bem atenção neste programa de hoje, nas explicações do presidente Gilson, né? Muito pelo contrário, ao invés de criticar, não é? Use essa sua força aí para poder se juntar, né? Para poder trazer ideias, para poder, né? Caminhar junto com as instituições, né? E muitas vezes a pessoa, às vezes, nem é filiada a nenhuma instituição. Então, o primeiro voto de confiança que você tem que dar é se filiar a uma instituição sindical, né? É se filiar, é se juntar, né? É dar o seu aval ali. Isso é muito importante também, né? Para que venha somar, né? Somar. Ô Gilson, a gente sabe que é muito difícil até você responder algumas coisas, porque, claro, sem o projeto nas mãos, né, é realmente muito triste. Mas até o Claudinho faz um comentário aí, né, falando assim, será que seria possível ter alguma previsão se esse reajuste seria retroativo a julho ou não? A gente sabe que é muito difícil isso, né? E outra coisa, Gilson, essa questão que a gente vê muito nas redes sociais aí, é que a questão do nível superior, não é mesmo? Aí para se ingressar à carreira, considerando até a grande mancada recente do governo, que demonstra até
uma falta de organização, não é? E que vem a calhar agora pelo não cumprimento até dessa apresentação do projeto na reunião ontem, foi aquela publicação do edital lá, né? Para abertura de concurso público, uma vez que está na iminência aí de se reestruturar, organizar a polícia penal e depois o governo ter, né, que pagar o mico de fazer uma nova publicação na sequência, cancelando a abertura do concurso, né? Mas é possível aí, Gilson, ter aí alguma noção, pelo menos, essa questão do nível superior, a questão de reajuste? A gente sabe que é difícil, mas dá para ter alguma ideia? Então, Carlos, na questão do concurso, o secretário ele comentou que o governo entendeu, né, o secretário da Casa Civil entendeu por bem, porque esse concurso já ficou autorizado lá pelo Rodrigo Garcia, na gestão passada. Já o secretário Restivo, já na época, já comunicou, já falou, o Rodrigo Garcia também, né? No período de campanha, já usou isso para campanha eleitoral e ficou autorizado já esse concurso de 1.100 vagas no governo cessante. Aí o governo agora, já na iminência dessa regulamentação, achou por bem suspender. No grupo de trabalho, saiu do grupo de trabalho da SAP, da Regulamentação da Polícia Penal, a indicação por nós, sindicatos, que nós queríamos o concurso com ingresso no nível superior. Aí saiu o esboço, foi para o governo, voltou para a apresentação na SAP, quando foi apresentado aquele slide, e no slide já trazia que seria nível 2º grau. Ontem, no momento da reunião, eu citei isso, que embora o grupo de trabalho tivesse feito vários apontamentos, né, que nós entendíamos que caberia nessa Polícia Penal, na regulamentação da Polícia Penal, um deles, o nível superior, a hora que voltou, já tinha o governo optado pelo nível 2º grau. Outra coisa que foi tema de muita discussão no grupo de trabalho, e que até quando saiu do grupo do trabalho, era entendimento lá na SAP que era possível, seria o oficial administrativo penal, o psicólogo penal, o assistente social penal, ou seja, a nomenclatura, não a transformação desses cargos em polícia penal. O auxiliar de enfermagem penal. Aí volta do governo, o governo diz que também não é possível. E aí fica difícil a gente discutir sem saber o que é essa minuta de projeto final. Mas ontem o secretário novamente afirmou que o pessoal da área meio não vai existir. A questão. Falou na reunião. A questão do nível superior garantiu, o secretário Arthur Lima garantiu que vai ser ingresso por nível superior. Que nesse ponto nós podemos ficar tranquilos. Palavras do Arthur Lima, porque foi cobrado isso. Na reunião passada, eu questionei o secretário se essa valorização, esse reconhecimento que o governo Tarcísio tanto almeja em nos conceder, já que eles iam dar os 6% de aumento para nós, se seria retroativo a agosto. O secretário falou que não tinha como me dar aquela resposta na reunião passada, na segunda reunião, porque precisava fechar os números. Ontem ele foi questionado de novo se esse reconhecimento, essa diferença, se vai ser retroativo a agosto. A resposta dele foi que nós já tivemos aumento. Então, a resposta dele ontem já foi diferente da segunda reunião. E que também ele não poderia afirmar, porque o governo ainda está trabalhando na questão orçamentária. Nós estamos em negociação, o que é dito é rebatido, a gente questiona, estamos lá compondo e buscando da melhor forma possível chegar num acordo que não seja o melhor dos mundos para nós, mas que seja o possível, mas o governo tem que também estar fazendo isso de verdade, né?
porque se a cada reunião for postergado e for dado uma nova justificativa para essa postergação, para essa situação, aí vai ficar difícil. Aí vai depender de nós, no momento que entendemos que não existe mais a negociação, também partir para uma outra forma de negociação, né? Mas no momento a gente está numa negociação, não é uma negociação fácil, e esperamos que o governo Tarcísio se empenhe realmente, de fato, para cumprir o que ele está falando, porque agora já ele está falando. Então, a gente continua na negociação. A garantia do secretário Arthur Lima é que o governo pretende mandar em setembro e que antes de ser encaminhado, nós vamos voltar a conversar em cima desse, agora esperamos, projeto, porque até agora não tem nada. Tá certo, é isso mesmo. Aproveitando aqui a pergunta do José Alexandre Moreira, o Gilson, deixa eu até subir aqui. Alguma novidade aí sobre a questão do vale alimentação para todos os policiais penais? Alguma coisa que dá para falar nesse sentido, Gilson? É mais uma situação que depende de questão orçamentária, né? E aí o secretário elucida esse tema dizendo assim que no governo de São Paulo, nas várias secretarias, nós temos secretaria que recebe o vale a R$ 8,00 e tem secretaria que recebe o vale a R$ 60,00. E que se fosse para o governo equiparar esses valores hoje a R$ 60,00 para todas as secretarias, que é a vontade do governo Tarcísio, e que eles estão buscando orçamento para fazer isso, não disse que vai ser em R$ 60,00, né? Mas que se fosse fazer hoje, o governo precisaria de 3 bilhões ou 3 bilhões numa folha de orçamento. Que então hoje não tem como fazer isso, mas que estão trabalhando e que para o ano que vem provavelmente tenha-se valores, mas aí, segundo o secretário, valor padrão para todas as secretarias. Se não for 60, que seja 30 ou 40, mas não vai ter mais essa diferenciação de que nós, da administração penitenciária, receba R$ 8,00 de vale alimentação por dia e o do judiciário 60, por exemplo, ou da procuradoria ou da promotoria, porque eu não sei nem quais secretarias que recebem esses valores. Tá certo. Bom, Gilson, então, para a gente encaminhar aqui para o final, é o seguinte: você já adiantou aí mais ou menos o andamento, quer dizer, o Fórum Penitenciário, né, formado pelo Sindicop, o Cifuspesp, o Sindasp, o Sindesp, a decisão é aí, até pelo bom senso, por aguardar, não é dar mais esse voto de confiança aí para setembro, nenhuma outra atitude neste momento, né, deverá ser tomada, pelo menos de momento, né, uma vez que você mesmo deixou claro aí, né, a categoria, né, que também dá aí os andamentos. Mas, a priori, né, Gilson, é mais ou menos esse o direcionamento? Isso, Carlos. Então, assim, porque foi dito também para nós, pelo secretário Arthur Lima, que num caso de um rompimento da negociação, que ele entende como um movimento paradista, aí acaba a negociação. Já foi dito isso, né? Então a gente espera, acredita, deposita esse voto de confiança no governo Tarcísio, porque o secretário, ele é secretário, né? Ele é porta-voz do governador, está à frente dessa negociação. Então, assim, a gente deposita um voto de confiança na fala do secretário e no governo Tarcísio. Esperamos que eles cumpram o que vem falando até agora, né? Que realmente encaminhe esse projeto em setembro e que volte a nos chamar antes de ser encaminhado, da forma que a gente vem conversando nas reuniões, para a gente poder dar um ponto final nisso, né? E aí, se a gente entender que não é uma situação satisfatória, a gente parte para outro. A gente vai para outras formas de negociação, né?
Mas entendemos que a negociação está em aberta e a gente tem que trabalhar para conseguir o melhor possível para o momento, né? Não tem, eu acho que não é um momento assim, de repente, de a gente radicalizar. Mas que a gente também não descarta outras possibilidades de negociação, no momento oportuno, a gente não pode descartar. Exatamente. Tá aí, portanto, minha gente, nós falamos com o presidente do Sindicop, o Gilson Pimentel Barreto, trazendo todos os detalhes sobre esta reunião de ontem com o governo.